João 1, 1:14 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, o apóstolo João, além de ter convivido com Cristo de maneira muito próxima, usufruindo da bendita companhia de Cristo e testemunhando pessoalmente os seus feitos poderosos, ele também recebeu do Espírito Santo uma revelação profunda, uma visão altíssima da pessoa de nosso Senhor Jesus. Embora todos os escritores do Novo Testamento conhecessem também a Cristo e concordassem com cada palavra de João, João realmente descreveu com uma raríssima e profunda beleza, clareza, propriedade a pessoa de Jesus Cristo. Mas se fôssemos resumir tudo que João disse aqui, nesse texto que acabamos de ler, o que João está afirmando é: Jesus é Deus. Sim, Deus entre nós, Deus encarnado, Deus Emanuel, Deus conosco. Referindo-se a Cristo como Logos, que aqui é traduzido por verbo, em algumas Bíblias por palavra, ele diz: o Verbo era Deus. Então, sendo o nosso Deus um único ser, porque nós não acreditamos em três deuses, nós acreditamos em um único Deus, um único ser, Deus, mas que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus era uma pessoa distinta do Pai, distinta do Espírito Santo, e por isso João afirmou: e o Verbo estava com Deus. E sendo Deus, Jesus, ele é infinito, ele é perfeito em tudo, em todos os seus atributos, em todo o seu caráter, em todos os seus atos. E esse texto que nós acabamos de ler nos lembra brevemente vários atributos de Deus, vários atributos do próprio Cristo. Aprendemos aqui que Jesus é eterno. Ele diz: no princípio era o Verbo. Então, mesmo sendo o Filho, o profeta Isaías chamou de Jesus de Pai da eternidade. E no livro do Apocalipse, ele é chamado de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Jesus é Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Lá no início, quando Deus disse assim: façamos o homem à imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança, lá estava Cristo, junto com o Pai e o Espírito Santo, criando. Jesus é a vida que faz sentido, a vida que produz mais vida, a vida abundante aqui na terra e a vida eterna e feliz, completamente feliz nos céus. Aprendemos aqui também que Jesus é a luz, a única luz, a verdadeira luz que resplandece nas trevas espirituais, a única que prevalece sobre as trevas, não uma pequena luz, uma vacilante luz, como a de João Batista, como a minha luz, como a luz dos melhores homens que já pisaram aqui na terra, tiveram seus momentos de profundas trevas.
Não, a luz de Jesus jamais se apagou, jamais se apaga e é capaz de iluminar qualquer pessoa. Aprendemos aqui que Jesus é gracioso e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça, favor imerecido, graça salvadora, porque todos nós temos recebido a sua plenitude, graça sobre graça, diz o verso 16. Jesus é a verdade, não uma verdade, mas a verdade de Deus. A graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo, verso 17. Vemos aqui também que Jesus é glorioso, mesmo na simplicidade humana de Cristo, e em momentos extraordinários, como foi, por exemplo, a experiência da transfiguração, como foi a própria ressurreição, a sua ascensão gloriosa. João testemunha, vimos sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Aprendemos aqui também que Jesus é Salvador. Aliás, o próprio nome significa o Senhor é a salvação. Quando o anjo chegou para Maria e falou, olha, vai colocar o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Senhor é Salvador. Por meio de Cristo, o mais terrível pecador, o mais terrível inimigo de Deus, pode ser tornado amigo de Deus, pode se tornar filho de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, esse Deus grandioso, formoso, majestoso, se esvaziou para se tornar um ser humano, desceu das alturas celestiais, pisou na terra, viveu como um de nós, exceto na questão do pecado, pois ele jamais pecou. Isso é a encarnação. É isso que significa o Verbo se fez carne, Deus se fez homem. Ou seja, Jesus é Deus, homem, uma só pessoa, mas com duas naturezas distintas, divina e humana, e ao mesmo tempo inseparáveis. Sabemos que há muitas perguntas sobre isso. Honestamente, não vamos responder todas aqui. Muitas dessas perguntas são bem respondidas nas Escrituras. Algumas vão ficar para ser respondidas na eternidade. Mas, ainda que não entendamos e expliquemos tudo, o fato, meus irmãos, é que diante da pessoa de Cristo, ninguém pode ficar em cima do muro. Ou crê nele e o recebe, ou não crê nele e o rejeita. Como o próprio texto aqui diz, ele veio, mas o mundo não o conheceu. Então, o que Deus quer falar com você acima de tudo hoje? Primeiro, creia em Jesus. Você que já crê, continue fortalecendo a sua fé. É pela fé que você acessa o conhecimento de Cristo. Preste atenção, enquanto você usar os óculos da incredulidade, você nunca verá de fato quem é Jesus. O máximo que você verá é as caricaturas, né, que muitas pessoas fizeram e ainda fazem sobre Cristo. Aliás, hoje as caricaturas são as piores possíveis. Mas, pelos olhos da fé, você pode contemplar quem realmente é Cristo. O Deus homem, eterno, Criador, vida, luz, graça, verdade, glorioso, Salvador e Senhor. Mas não basta dizer que crê em Cristo. Muitas pessoas não duvidam da sua existência, nem mesmo de quem ele seja. É claro que isso é importantíssimo, indispensável, mas isso não é suficiente. Lembre-se que até os demônios creem. Todavia, Satanás e os demônios rejeitam a Cristo. Então, o outro convite nessa noite é: receba Jesus. Enquanto cantamos, que você abra seu coração para o Senhor. Então, além de crer, é preciso receber Jesus em sua vida, receber Jesus e se relacionar com Ele. É preciso experimentar o seu grande amor, mas também amá-lo acima de tudo, acima de todos. É preciso amá-lo de todo o seu coração, o seu entendimento, sua força e sua alma. É preciso recebê-lo como o primeiro de sua vida. É preciso se render a Ele e ao seu senhorio. Muitos contemporâneos de Jesus não o receberam. Assim como em toda a história, muitos o têm rejeitado. Por outro lado, muitos dos ouvintes de Jesus, muitos dos que viram seus milagres maravilhosos,
daquele tempo, e muitos que viram, veem os milagres olhando nas Escrituras, têm crido e o têm recebido. E assim, cada pessoa que crê e o recebe, diz as Escrituras, tem se tornado filhos de Deus, como aconteceu com o próprio primo de Jesus, João Batista, que declarou: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. É sobre isso que as próximas canções vão falar. Então a gente convida a todos, cantem conosco, cantem. Mas eu espero que você seja mais do que um espectador, ou mais do que um cantante. Eu espero que você, nessa noite, seja um adorador do Senhor, do Deus encarnado. E se você ainda não é, torne-se hoje, para a glória dele.